Saludos, mi nombre es Adrián Ceballos López y estoy muy agradecido de poder hablarles de las ventajas y beneficios de Octaplas como primer plasma humano virus inactivado en el uso de diferentes entornos clínicos. Tengo un conflicto de intereses que declarar muy importante, que es el que soy hematólogo. Y como ustedes saben, los hematólogos somos los que tratamos de ejercer las mejores prácticas en banco de sangre. Y siempre en una plática ponemos las indicaciones y en este caso voy a empezar al revés para destacar en dónde no debemos usar el plasma fresco congelado. No se debe usar para reponer la volemia por pérdidas agudas, para reponer inmunoglobulinas para restablecer la inmunocompetencia. Actualmente tenemos productos purificados para ello. Tratamiento de las deficiencias de un solo factor de la coagulación, por ejemplo, hemofilia, en donde ya tenemos productos purificados e incluso anticuerpos monoclonales. Tratamiento de la coagulación intravascular diseminada sin evidencia de sangrado. No existe evidencia de que en un régimen de reemplazo profiláctico prevengamos la coagulación o disminuyamos los requerimientos transfusionales para revertir la anticoagulación por anticoagulantes orales sin evidencia de sangrado. Normalmente estos pacientes con vitamina K o otros productos, si no hay evidencia de sangrado, podemos ponerlos en buenas condiciones. Prevención de la hemorragia periventricular en infantes pretérmino. Policitemia de la infancia. Aporte nutricional. Corrección de la hipoalbuminemia. Todas estas son indicaciones que si utilizamos plasma fresco estamos haciendo una mala praxis médica. En donde sí debemos usar el plasma fresco congelado para el reemplazo de deficiencias de un factor cuando no se disponga en el mismo como un producto seguro, recombinante, como el factor de deficiencia 5 o en algún otro factor que no tengamos disponible en ese momento. El plasma fresco está indicado cuando se constata deficiencias de múltiples factores de la coagulación asociados a sangrado severo o coagulación intravascular diseminada. En púrpura trombocitopénica trombótica sabemos que los recambios plasmáticos en esta enfermedad deben ser con plasma fresco congelado. Puede ser usado para revertir el efecto de los anticoagulantes orales solamente en presencia de sangrado severo e incluso lo que son los concentrados de complejo protrombínico también tienen un poder incluso más fuerte que el plasma fresco congelado. En caso de no tener el producto, entonces sí podemos utilizar el plasma fresco congelado. No existen suficientes evidencias sobre la transfusión de plasma fresco congelado en pacientes con enfermedad hepática y TP prolongado sin evidencia de sangrado, a no ser que deba ser intervenido quirúrgicamente o ser sometido a una biopsia hepática. En estas circunstancias, sí está indicada la transfusión de plasma fresco congelado. Y también me gusta resaltar en este punto que esta práctica de estar poniendo plasmas hasta que se corrija el tiempo de coagulación y ponemos 2 plasmas cada 8 horas no debe ser algo que hagamos. Se debe poner el plasma previo al procedimiento. También debe ser usado en tratamiento de hemorragias severas, tomando como guía los resultados de los estudios de crisis sanguíneas durante toda la evolución del paciente, sin usarse como reemplazo de volumen en pacientes adultos y niños. En la parte de hemorragias severas, ustedes reconocen al doctor Klaus Gorlinger, el cual ha descrito la pirámide de Gorlinger de la parte de hemorragia masivas, de cómo debemos de utilizar nuestras armas terapéuticas para frenar un sangrado masivo y vemos que el plasma fresco congelado junto con el concentrado de complejos protomínicos están casi al final de la pirámide. Aquí una guía utilizando lo que es el estudio de Rotem nos dice exactamente lo que requerimos para nuestros pacientes y hay lugar para el plasma fresco en estos pacientes. Cuando estamos en la parte del banco de sangre, yo siempre me gusta aclarar que yo soy un médico clínico, un médico que ve más pacientes más que estar en el banco de sangre, pero tengo mucho contacto con los compañeros del banco de sangre y sé que tienen situaciones que tienen pánico cuando se presentan. Una de ellas es cuando tenemos una hemorragia masiva o negativa y la otra cuando tenemos una púrpura trombocitopénica trombótica refractaria que desafortunadamente
nos hemos enfrentado, seguramente como hematólogos nos ha tocado verlo, en donde incluso muchas veces tenemos que hacer recambios plasmáticos cada 12 horas y el volumen o la necesidad o la cantidad de plasmas de 20 a 25 por cada recambio plasmático son capaces de drenar rápidamente las reservas de un banco de sangre, y afortunadamente tenemos un producto que se puede conseguir rápidamente y que incluso es igual o superior a un plasma fresco congelado. Actualmente, ante la pandemia del coronavirus, SARS-CoV-2, tenemos una escasez en productos sanguíneos a nivel mundial. Lo hemos visto, la disminución de la donación por el miedo a acudir a un hospital para donar, e incluso la parte de que nuestros países no nos distinguimos por ser unos donadores altruistas como en otros países. Lo que sí, afortunadamente tenemos es un producto de un plasma solvente detergente, el cual tiene una disminución logarítmica muy importante de muchos virus, incluso los que no hacemos en la práctica diaria del banco de sangre. Por ejemplo, en mi ciudad ya tenemos la parte de Zika, y normalmente no se hacen pruebas o no está normado hacer pruebas de Zika y sabemos que se puede transmitir el Zika por medio de la transfusión sanguínea. También el plasma fresco solvente detergente ha demostrado que se disminuye la parte de Zika. Y la otra cosa importante, quitamos al virus, pero dejamos los anticuerpos de los pacientes. Entonces, además de que quitamos al virus, tenemos los anticuerpos para hepatitis A, hepatitis C y parvovirus B19 en el plasma solvente detergente. La otra cosa muy importante, minimiza de manera extraordinaria el riesgo de reacciones alérgicas, ya que se diluye mucho los alergenos, incluidos la histamina, aproximadamente 1000 veces, y vemos que las reacciones alérgicas es de 1 en 233 con plasma fresco congelado y de 1 hasta 57,000 o 33,000 con plasma solvente detergente. El otro punto importante que nos da siempre pánico cuando usamos cualquier producto sanguíneo es el daño agudo pulmonar relacionado a transfusión, TRALI por sus siglas en inglés, en donde vemos que los casos relacionados con la infusión de Octaplas son prácticamente nulos en comparación de los casos relacionados con plasma fresco congelado. Otro punto muy importante para destacar entre el plasma solvente detergente con el plasma fresco congelado es que recordemos que no todos los humanos ni pesamos lo mismo, ni tenemos el mismo hematocrito, y por más que el banco de sangre tenga un excelente control de calidad, no va a poder estandarizar el mismo producto como se hace en un pool de plasma solvente detergente, en donde podemos saber exactamente lo que estamos teniendo y transfundiéndole a nuestro paciente. Y siempre al final en nuestros países sumamente importante el costo. Y el costo del producto en los análisis de costo-efectividad, en los análisis farmacoeconómicos, se ve que ha sido superior al uso de plasma fresco congelado por la disminución en las complicaciones que conlleva y que no hay que hacer las pruebas de serológicas de todos estos agentes que pueden ser transmitidos por medio de la transfusión. Este producto está aprobado por la FDA. En mi país es muy importante cuando lo vayamos a utilizar, sobre todo en el medio privado, debido a que los seguros de gastos médicos solo pagan o reembolsan si el producto está aprobado por FDA o por las autoridades locales. Para finalizar, espero no haberlos aburrido, me gustaría que se queden con 6 puntos muy importantes del plasma fresco congelado solvente detergente que afortunadamente ya van a tener en disposición: que minimiza la transmisión de patógenos mediante el proceso de solvente detergente, que permanecen los anticuerpos neutralizantes, que tenemos mucha menor posibilidad de tener reacciones alérgicas, reduce el riesgo de lesión pulmonar aguda inducida por transfusión y otras reacciones adversas graves. Es un producto estandarizado, sabemos lo que le estamos poniendo al paciente y que tiene buena relación costo-beneficio. Muchas gracias por su atención. Una pena no estar con ustedes, pero la pandemia nos ha hecho llegar por otros métodos y espero en un futuro poder acompañarlos. Saludos. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por vuestra atención. Soy Paulo Mergulhão, soy intensivista en Porto y voy a intentar de hablar despacito, pero en português. Obrigado à Octafarma por este convite e vamos então tentar rever um pouco aquilo que é o papel
da terapêutica com plasma em medicina intensiva e depois um bocadinho as potenciais vantagens destas novas gerações de plasma tratado com solvente detergente. Ora, muito bem, as indicações para a utilização de plasma na medicina intensiva são bem conhecidas de todos, se bem que em muitos casos são baseadas em evidência de baixo grau. Na realidade, a área onde ela provavelmente está mais bem estudada é naquela do trauma grave. E nós, no contexto do trauma grave, sabemos já desde há muito tempo que este conceito da Damage Control Resuscitation tem vindo a contribuir para diminuir de forma significativa a mortalidade associada ao trauma. Como sabem, isto começou como Damage Control Surgery, mas à medida que o conceito foi progredindo e desenvolvendo, a verdade é que começamos a perceber que a necessidade de controlar e tratar a coagulopatia destes doentes era premente e também contribuía para reduzir a mortalidade. E na verdade o conceito foi evoluindo para este conceito atual de Damage Control Resuscitation, onde se pretende não só restaurar o volume plasmático, mas também corrigir o mais rapidamente possível a coagulopatia destes doentes. Isto está atualmente bem estudado e tem sido transcrito para diversas linhas orientadoras, como seja esta do Exército Americano, e nós cada vez mais percebemos que provavelmente a utilização de produtos plasmáticos em proporção que seja próxima daquilo que é o sangue total, nomeadamente uma unidade de sangue, uma unidade de plaquetas e uma unidade de plasma, como foi mostrado neste estudo próprio, é provavelmente a melhor estratégia. Se repararem neste estudo randomizado, a utilização deste tipo de proporções, 1 para 1, associa-se a uma tendência não significativa de redução da mortalidade aos 30 dias, mas na realidade, quando olhamos para a proporção de doentes que morreu por exsanguinação nas primeiras 24 horas, aí há uma vantagem que é significativa a favor da utilização deste tipo de estratégias. Em termos de timing da terapêutica com plasma, isso também tem sido estudado recentemente, e este estudo PAMPER mostra que, no contexto de trauma grave, em doentes com risco elevado de entrarem em choque hemorrágico, a utilização precoce de plasma, nomeadamente na fase pré-hospitalar, também se associa a uma redução significativa da mortalidade associada, e isto parece vir no contexto de melhores parâmetros de coagulopatia no momento da chegada destes doentes ao hospital. Na discussão deste artigo, os próprios autores tentam salientar os potenciais mecanismos para esta diminuição da mortalidade e logo começam a salientar que realmente o potencial papel do plasma como protetor do endotélio pode ser um dos mecanismos que permitam explicar esta melhoria da sobrevida. Na realidade, nós começamos a perceber nos últimos anos que o endotélio tem um papel fundamental naquelas manifestações fisiopatológicas que nós estamos habituados a ver em muitas formas de doença crítica e que parecem realmente ter um mecanismo fisiopatológico comum, provavelmente decorrente da exposição a doses elevadas de aminas vasopressoras, sejam endógenas ou sejam exógenas, e que está demonstrado serem capazes de lesar o endotélio. O endotélio é um regulador fundamental daquilo que é a permeabilidade capilar e o reconhecimento deste papel tem-nos permitido perceber melhor a dinâmica da administração de fluidos, nomeadamente, por exemplo, perceber porque é que a administração de coloides não resulta nos valores previstos pela equação de Starling, mas se nós corrigirmos a equação de Starling com base nesta nova percepção do papel do endotélio, já fica mais fácil de prever de forma adequada aquilo que é o efeito dos coloides. E, portanto, o endotélio não há dúvida que é um regulador fundamental da permeabilidade capilar e o glicocálice é um componente fundamental deste mesmo endotélio. O glicocálice é uma estrutura muito complexa de proteínas membranares e transmembranares com várias macromoléculas aderentes. Não queria perder muito tempo a discutir a estrutura do glicocálice. Este slide é só para vos salientar que há várias destas moléculas, nomeadamente, por exemplo, o sindecano, que podem ser doseadas no plasma e servir-nos como marcadores de lesão do endotélio. E nós já vamos ver a relevância disso.
Em vários modelos animais de choque hemorrágico, nós começamos a perceber que realmente o plasma pode servir para atenuar a lesão do endotélio que nós sabemos que surge no choque hemorrágico. Tem aqui vários exemplos dessa potencialidade do plasma. Na verdade, quando nós tentamos passar daquilo que são estudos animais para a aplicação na prática clínica, é fundamental pensar nos efeitos laterais da terapêutica e, portanto, é muito importante pensarmos naquilo que são os riscos associados à terapêutica com plasma. Há várias potenciais reações adversas à transfusão dos diferentes produtos sanguíneos. A gravidade destas pode ser muito variável, mas em casos mais graves, como seja, por exemplo, o trali ou o choque anafilático, estas reações podem mesmo ser fatais. Se olharmos para os estudos de trauma que eu vos referi anteriormente, percebemos rapidamente que as reações adversas, apesar de não muito frequentes, são na grande maior parte dos casos reações de tipo alérgico ou anafilático, mas, e principalmente no estudo próprio, isto vem melhor destacado, eu penso que não nos devemos centrar apenas nas reações alérgicas e devemos também pensar naquilo que é a lesão induzida pelo próprio volume da terapêutica administrada. E lesões como lesão renal aguda, síndromes de compartimento abdominal, insuficiência respiratória aguda, nós sabemos que são síndromes que dependem muito da administração maciça de fluidos de ressuscitação na fase inicial. E, portanto, a capacidade de ressuscitar os doentes com menores volumes também pode ser relevante. Em termos especificamente do octaplase, em termos de segurança, é de certa forma pacificador dizer que em quase 30 anos de utilização e em mais de 30 países que mantêm registros de segurança, nunca houve nenhuma revogação da autorização de utilização que decorresse de problemas de segurança com o octaplase. E, portanto, isto dá-nos alguma tranquilidade em termos da segurança deste novo produto. E este novo produto, na realidade, já tem duas gerações. Okay? A primeira geração do octaplase surgiu no início da década de 90. Na realidade, ainda está em utilização em alguns países na Europa. E a inovação era realmente o tratamento com solvente detergente, neste caso por cerca de 4 horas, que permitia obter um produto equivalente em termos de eficácia, mas potencialmente mais seguro. A equivalência foi demonstrada em diversos conceitos, foi demonstrada, por exemplo, em cirurgia cardíaca, foi demonstrada em cirurgia de transplante hepático em doentes com cirrose, mas houve sempre algum receio em termos de alguns desequilíbrios de alguns dos componentes do plasma, nomeadamente déficits de proteína S, ou de antiplasmina. E isto podia associar-se a um risco, teoricamente, pelo menos, a um risco aumentado, quer de fenómenos trombóticos, quer de hiperfibrinólise, por exemplo, no contexto do transplante hepático. E foi um bocado este risco, ou esta percepção de risco, associada ao susto com as doenças periónicas, que entretanto também começaram a ganhar relevância, que levou ao desenvolvimento da segunda versão do octaplase, aquilo que se chama octaplase LG. Este está disponível desde os finais da primeira década de 2000 e em comparação com a primeira versão, o que se fez de diferente foi adicionar um passo de filtração que permite a remoção das proteínas periónicas e, portanto, reduz o risco de transmissão deste tipo de doenças e reduzir também significativamente o tempo de exposição ao solvente detergente, o que contribui para aumentar a concentração das tais proteínas que eram deficitárias eventualmente na primeira versão do produto. Os diferentes passos da preparação deste produto de sangue passam primeiro pela conjugação de um volume muito grande de plasma. Reparem, isto são cerca de 1000 doações, que resultam em mais ou menos 380 litros de plasma. E depois diversos passos. Isto começa por um primeiro passo de imunoneutralização que permite a remoção de vírus não encapsulados. Depois há uma primeira filtração, reparem, com valores de cerca de 1 micra, que permite a remoção de células, e claro está, não só células intactas como de detritos celulares e qualquer patogénio intracelular que esteja presente.
e isto resulta num produto que é claramente mais seguro em termos de reações alérgicas. Depois vem o tratamento de solvente detergente, que permite inativar os vírus encapsulados, nomeadamente aquilo que está muito na berra, os coronavírus. Um quarto passo de cromatografia por afinidade, que permite remover as tais proteínas priónicas, e por fim, uma última filtração na ordem dos 0,2 micra, que garante a remoção de quaisquer bactérias ou parasitas que possam ainda sobrar depois das outras filtrações. E, portanto, no fim, ficamos com um produto potencialmente bastante mais seguro. E é importante rever alguma da evidência que nós temos atualmente sobre se essa segurança é meramente teórica ou se verifica na prática clínica. Uma das reações que nos preocupa mais neste contexto realmente é a lesão pulmonar aguda associada às transfusões. E reparem neste trabalho de Friesland, já de 2007, do Intensive Care Medicine, em que as reações de transfusões, a lesão pulmonar aguda associada às transfusões com plasma, acontece sem dúvida, mas quando nós vamos analisar por produto, reparem que aquelas reportadas foram quase exclusivamente associadas à utilização de plasma fresco congelado e não houve até este momento episódios de trali associados à utilização de plasma tratado com solvente detergente. As próprias reações alérgicas também parecem ser muito menos frequentes. Neste registro holandês, na Holanda, como podem ver no gráfico, atualmente praticamente só se utiliza plasma tratado com solvente detergente e, na realidade, isto associou-se a um risco significativamente inferior, reparem, um risco relativo de 0,37 de aparecimento de reações alérgicas. E, portanto, parece que esta potencial segurança do Octaplas se verifica na prática clínica diária e não é meramente teórica. Outro aspecto que eu julgo que é muito importante na prática da medicina intensiva é a da previsibilidade do efeito. E ao contrário do plasma fresco congelado, o Octaplas é tratado como um fármaco, o que quer dizer que os limites de variabilidade aceitáveis para os diferentes componentes são muito mais estreitos. Reparem, o que vocês têm aqui são os limites de variabilidade no plasma fresco congelado dos diferentes fatores da coagulação presentes, e comparando com o plasma tratado com solvente detergente, reparem como os intervalos de variação aceitáveis são muito mais estreitos, e isto, claro, que resulta num produto com uma atividade muito mais previsível do que aquela do plasma fresco congelado. Por fim, eu gostava de falar um bocadinho sobre aquilo que é a evidência clínica que nós temos disponível neste momento sobre estas potenciais vantagens do Octaplas LG. E nós temos dois ensaios que eu gostava de salientar, um muito brevemente só para vos dizer que ele foi estudado no contexto de cirurgia cardíaca em crianças e que se mostrou equivalente em termos de eficácia e de segurança ao plasma fresco congelado clássico, mas depois há esta noção dos cirurgiões de que a hemostase parecia ser superior em termos clínicos nos doentes tratados com Octaplas. Talvez a evidência mais relevante neste contexto da utilização do Octaplas LG seja aquela da cirurgia de emergência nas dissecções da aorta torácica. Nós sabemos já há bastante tempo que a disseção da aorta torácica resulta em lesão do glicocálice, e isto está bem documentado na literatura, e sabemos que a evidência de lesão de glicocálice resulta em piores resultados clínicos e aumenta a mortalidade. E, portanto, este tipo de observações levou os autores a promoverem este ensaio randomizado, que é um ensaio de iniciativa do investigador, não foi proposto pela indústria, foi proposto pelos próprios investigadores, em que eles tentaram comparar, em contexto de cirurgia aórtica emergente, a utilização de plasma fresco congelado com plasma tratado com solvente detergente. E o objetivo principal do estudo era realmente avaliar a variação dos tais indicadores de lesão endotelial. É um ensaio randomizado e, portanto, as populações, apesar de pequenas, estavam razoavelmente bem equilibradas, e a mortalidade precoce deste estudo é aquilo que seria de esperar num contexto de cirurgia por disseção aguda da aorta torácica. Os resultados da análise primária, como eu vos digo, era focada um bocadinho nos indicadores de lesão do glicocálice, são favoráveis à utilização do plasma tratado com solvente detergente, verificando-se que
há uma diminuição mais acentuada dos indicadores de lesão do glicocálice quando comparados com a utilização do plasma fresco congelado padrão. Talvez mais relevante clinicamente do que isto são os resultados secundários ou os outcomes secundários do estudo. Reparem que há uma taxa de hemorragia intraoperatória muito inferior no grupo de doentes tratados com PSD, há menor necessidade de transfusão de plaquetas e há menor necessidade de utilização de fatores pró-hemostáticos, nomeadamente fibrinogénio ou complexo protrombínico, e todas estas diferenças têm significado estatístico. Outro aspecto que eu já salientei, que aqui resulta muito evidente, é a questão do volume. Há uma administração de um volume significativamente inferior, como podem ver, de produtos sanguíneos intraoperatórios, e isto resulta numa duração de ventilação mecânica também significativamente inferior nesta população. Ora bem, tudo isto se conjuga para uma redução também significativa dos custos associados a esta intervenção. E julgo que o tempo já vai alongado, eu queria só apresentar-vos estes comentários finais para dizer que a utilização de plasma na medicina intensiva está bem alicerçada em múltiplos contextos, particularmente no trauma. Este novo produto de plasma tratado com solvente detergente parece ser mais seguro em termos de reações adversas do que o plasma fresco congelado. A sua utilização precoce no trauma reduz a mortalidade e esta nova formulação do Octaplas LG parece ser segura e custo-eficaz na cirurgia dos síndromes aórticos agudos. Agradeço a vossa atenção, deixo-vos com um convite para, quanto mais não seja em termos informáticos, visitarem Portugal neste próximo ano para o nosso simpósio de infecção e sepsis. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.